Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar de um assunto que muita gente pede, que é como ficar em paz com o fisco. Empresário gosta de tudo, gente, mesmo do fisco, a gente sabe disso. Então, hoje eu vou te dar umas dicas de como ficar em paz com o fisco, que é possível. Eu já disse para vocês que a atividade do fisco é regrada à lei. Então, se o fisco fizer alguma coisa fora da lei, você, empresário, tem defesa para todo lado. Se você estiver, lógico, cumprindo a lei. No fisco, a gente não diz que uma pessoa está numa posição legal ou ilegal. A gente diz se está em conformidade com a legislação. Meu nome é Maria Elizabeth Zucchelli, eu sou mestre em Direito e Economia, sou professora de Direito Empresarial e advogada tributarista e auditora fiscal aposentada. Por isso que eu acho que eu posso te dar uma ajudinha nesse assunto. Vamos lá, gente? Olha aqui, você, empresário, para estar... Quando eu digo empresário, na verdade é empresa, né? Porque a gente só vai em cima do empresário quando desconstitui a personalidade jurídica da empresa. Mas não estamos nesse assunto ainda. Nós estamos no assunto falando da empresa. Então, quando eu falar empresário, entenda empresa, porque é o empresário quem dá a ordem final, né? Então, vamos lá. Para que você esteja confortável com o fisco pode ir na sua casa todo dia, que não vai te incomodar, você tem obrigações a cumprir. Essas obrigações chamam-se principais e acessórias. Eu, particularmente, como operadora do direito, eu sempre achei essa divisão meia sem lógica, mas didaticamente eu vou ter que te dizer o que é. Existem duas obrigações no direito tributário. Uma é principal e outra acessória. Gente, a obrigação principal é, em suma, pagar tributo. E a obrigação acessória é a escrituração de toda essa papelada para que o fisco consiga fiscalizar a sua empresa. Mas tem o seguinte, se você não cumprir a obrigação acessória, ela, por lei, se transforma em principal. Então, qual é a diferença? Você tem que pagar de qualquer jeito. Então, essa discussão, a gente chama de dialética, né? Não leva a lugar nenhum. O contribuinte tem que entender o que ele precisa pagar, o que ele não precisa pagar e pronto. Porque o resto é discussão acadêmica, né? E o que é tributo? Tributos, que eu também tenho as minhas ressalvas. Tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Mas não esqueça as paras fiscais, que eu vou contar já já, que não é imposto, não é taxa, não é contribuição de melhoria, mas é paras fiscais e que tem que ser pagas do mesmo jeito. Eu vou mostrar para vocês o que é, já já. Então, as obrigações que o fisco te dá, e fisco não é só de rendas, que assim, eu sou auditora fiscal de rendas, aposentada, mas tem auditor fiscal do trabalho, que não é renda. Aqui é para você ficar em paz com o fisco, tanto de renda como de trabalho, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é pagar direitinho os tributos. O seu bom contador pode te ajudar nisso. A segunda coisa, emitir notas fiscais. E aqui eu estou falando do fisco de rendas. É muitíssimo comum o micro e pequeno empresário que tem o seu estabelecimento lá e que recebe o seu cliente, que por sua vez paga mercadoria ou serviço por cartão. E aí o empresário não emite nota fiscal. Beleza. Só que o cartão de crédito, a administradora, não vai arranjar encrenca com o fisco. O que ela faz? Ela manda o relatório para o fisco. O fisco fica sabendo que você, naquele dia, fez aquela compra e não emitiu
nota fiscal. E se você não emitiu nota fiscal, que você é obrigado a emitir, o fisco chegando, o que vai acontecer? Multado. À toa, porque não emitiu uma nota fiscal. Ok? Outra obrigação é a declaração de recolhimento de tributo. O pessoal do Simples ainda tem a declaração do Simples Nacional. Gente, é a popular declaração de imposto de renda. Todo mundo sabe que no jornal fica lá aquele monte de gente falando toda hora que você tem que não pode esquecer qual é o dia, tem um mês, não sei o quê. Essa declaração é obrigatória. Quando você não declara, você pode sofrer e vai sofrer uma multa sobre isso. Por exemplo, se o seu imposto é de R$100, você vai ter uma multa de 100% em cima disso. Só porque não declarou no dia. Então, está embananado, não consegue fazer, declara. Ah, Beth, eu vou declarar errado. Declara errado, corrige no dia seguinte. Corrige daqui a uma semana, que é a retificativa. Isso você pode fazer. O que você não pode fazer é deixar de declarar. Por quê? Porque você vai ser multado. O fisco está aí para isso. Tá? Manutenção de registros contábeis. Hoje em dia é tudo eletrônico, já houve épocas que a gente tinha livros, né? Eu fui uma que consultei, fiscalizei muito contribuinte em cima de livro diário, razão e caixa. Hoje em dia é tudo eletrônico. É mais fácil? Eu acho que sim. Se não é mais fácil, porque teoricamente é a mesma coisa, é mais célere, mas tem o seguinte, ele tem que existir. Só que quando a gente chega na empresa, e hoje em dia ainda isso acontece, o empresário diz assim, aqui está o telefone do meu contador, você resolve lá com ele, coisa e tal. O fiscal chega até... Hoje em dia nem ri mais, porque já está acostumado com isso. Mas o seu contador é um prestador de serviço seu que não guarda nenhuma relação com o fisco. O negócio ficou tão brabo que hoje em dia a Receita Federal tem isso. É obrigada a passar pelo contador. Por quê? Porque a gente não se entende com o contribuinte. O contribuinte insiste que a responsabilidade não é dele. Então, para o fisco acelerar o seu processo, ele acaba aceitando, é o contador que tem que fazer aquelas observações, tem que lançar aquilo no sistema, tudo bem. Mas, se o contador se equivocar, errar, não prestar atenção em tudo que ele tem que prestar, o fisco vai em cima da sua empresa. Não vai querer falar com o seu contador. Ele vai em cima da sua empresa. Por quê? A responsabilidade por tudo. Olha, todo vídeo falo isso. Ai, não vou cansar. Vou insistir. A responsabilidade por tudo que acontece na sua empresa é sua empresário. Você tem que saber. Então, se o contador errou, por que você não viu antes dele errar? Por que depois que ele fez você não conferiu? Ah, porque eu não sei. Aprende, poxa. Chama alguém, aprende. Faz pergunta, a gente te informa. Pergunta para o contador. O que foi isso? Como está... Eu tenho uma amiga, que ela é empresária, ela diz assim, mas eu acho que o meu contador não me informa tudo que eu preciso saber. Quer dizer, a culpa é dele, né? Aí eu virei para ela e falei assim, por que você não troca de contador? Sabe o que ela me respondeu? Porque ele é barato. Então tá. Qual é o argumento que eu posso ter em cima disso? Nenhum, vou acabar com a amizade. Concorda? Porque se ela já acha que o contador não lhe dá todas as informações que ela precisa, gente, imagina, você vai a um médico, aí o médico diz assim, toma esse remédio, mas não te dá a informação que você precisa, você nem sabe o que você tem. Adiantou esse médico? Rapaz do céu, né? O contador é um prestador de serviço que é um grande
parceiro seu, você precisa confiar nele bastante, só que você precisa conferir. Gente, você confia no seu filho, não confia? Mas você olha o boletim dele? Porque se você não olha, você vai mal, e ele também. E ele bastante mal. Não é o fato de você confiar na pessoa que você não vai conferir o que ela está fazendo. Porque ela pode errar e erros podem ser cometidos. Só que erros têm que ser consertados. Sabe por quê? Porque senão o fisco vem e te multa. E multa sem dó. Sem dó. Declaração, manutenção desses registros, né, gente? É o bendito diário, é o bendito razão, para quem tem razão, é o fluxo de caixa. Então, são livros que você tem que manter, são registros. Hoje não são livros mais, são registros. Que você tem que manter, o mínimo é o livro, é o balancete do final do ano, o balanço patrimonial todo. Porque ali o fisco vê o seguinte: se você aumentou o seu patrimônio e não aumentou a receita, tem alguma coisa errada, né? Uma vez nós multamos uma empresa, ele era até contador. Ele tinha receita, foi eu que fiscalizei ele. E ele comprou um barco, um iate, sei lá, barco, que coisa bacana, que estava na marina aqui da cidade. E saiu na... Hoje em dia a gente não vê mais isso não, coluna social. A gente, naquele tempo tinha. Aí eu tô olhando o jornal, coisa e tal, eu vejo aquele barco daquele fulano naquela marina, um tremendo barco. Aí eu falei assim, gente, como é que esse homem tem dinheiro para comprar esse barco? Eu não satisfeita, além de pesquisar a empresa dele, eu fui pesquisar a mulher dele, porque vai ver que a mulher tinha dinheiro, né, e coisa. Aí eu fui pesquisar a mulher dele, não tinha sócia da empresa, do lar, e tá. Aí eu cheguei com a minha notificação, que era exatamente a apuração do preço do navio, né, que não se comportava dentro do faturamento dele. Eu entreguei o auto de infração no valor do preço do navio. Então, o preço do navio, vamos supor, é R$10. O imposto é 5%. Então, ele tinha que pagar 5% de R$10, tá? Entreguei o auto de infração hoje. Quando foi amanhã que eu cheguei na prefeitura, porque eu era fiscal de rendas de ISS, o auto já estava pago. Isso quer dizer o seguinte: eu cobrei menos do que ele devia. Mas depois que eu entreguei o auto de infração, e muito mais depois que ele pagou, eu não podia fazer mais nada. Mas isso era um indício de que a gente, como fiscal, estava errado. O nosso feeling não foi tão grande assim. Mas isso você pode ver perfeitamente no balanço patrimonial, na declaração de imposto. Porque se o empresário adquiriu bens que a gente vê que não comporta com o faturamento declarado dele, tem alguma coisa errada. Aí o fisco vai assim, detetive mesmo, vai de sangue em cima do cara. Outra coisa muito importante que o micro e pequeno empresário, e muitas vezes o grande também não percebe isso, mas principalmente para o pessoal do simples, que tem um limite de receita, porque a partir daquela receita ele sai do simples ou muda de micro para pequeno, e do pequeno para médio, e médio ele sai do simples, é o seguinte: você estoura o seu faturamento no primeiro mês, comprou. Não compre mais esse ano, porque o fisco vai em cima de você. Se você gastou metade do faturamento anual no primeiro mês, se você comprou, alguma coisa está errada. De onde vem esse faturamento? Entendeu? Então, vê se entende. Teve uma oportunidade legal, coisa e tal, e o empresário vai lá e compra aquela mercadoria toda, coisa e tal. Agora, a compra dessa mercadoria está cobertada
por um faturamento? Porque o faturamento é anual, ele gastou tudo em março. Isso chama a atenção do fisco. Isso é registro contábil. O seu registro contábil tem que estar equilibrado. O simples é para auxiliar a micro e pequena empresa, e o MEI também. Não é para grande empresário estar fazendo falcatrua. E quando o fisco percebe que a intenção lá longe é fraudar, aí ele vai em cima de você com unhas e dentes. Então, presta muita atenção nisso. Não é só fazer a escrituração, é como ela está sendo feita. Conversa com seu contador, tá? Então, aqui nós temos pagar imposto, emitir nota, fazer declaração e a manutenção dos registros. Relatórios mensais e anuais. São relatórios que você precisa fazer, que seu contador vai lá e faz para você. Mas, gente, esse relatório é bom que você leia e melhor que você entenda, né? Porque se você tem que prestar essa obrigação de fazer esses relatórios e você nem sabe ler, como é que você assina embaixo disso? Ah, Beth, mas não sou eu que assino, é o meu contador. Engano seu. O seu contador tem um certificado digital da sua empresa. Você que deu isso para ele. Ah, mas ele pediu. Sim, mas ele botou um revólver na sua cabeça? Não botou. Você que entregou o certificado digital. Quando o seu contador usa esse certificado digital, quem está usando é você. Para o fisco, entenda, gente, a responsabilidade é da empresa, é do responsável legal. O contador é um mero prestador de serviço que você escolheu. Por isso é que você tem que escolher um bom contador, porque o bom contador erra menos, ele sabe fazer. E se é uma pessoa séria, eu conheci contadores seríssimos na minha vida, gente que eu podia me virar, eu não ia multar a empresa que ele era responsável de jeito nenhum, porque ela sabia o que estava fazendo. Ficou até meu amigo, mas ele era uma fera, ele sabia o que ele estava fazendo. Agora, você tem que pegar esses relatórios dele, tinha um contador, meu amigo, eu não entendi isso aqui, me explica. Porque uma vez que você entendeu aquele procedimento, acabou. Entrou. Você não vai errar mais. E toda vez que você vê aquilo vai te chamar atenção. E outra coisa, gente, quando você começa a entender os relatórios, a entender a evolução da sua empresa, você começa a ter ideias para melhorar aquilo. Você não tem ideia a partir do nada. A sua ideia vem porque você está exercitando essa habilidade. Ser empreendedor, ninguém nasce sendo empreendedor, não. Se aprende, são qualidades que você adquire. Como se adquire? Capacitando agora. Chega relatório. Tá lá. Eu tenho cliente assim, gente. Tenho cliente assim. Tá lá, doutora. A senhora vê lá, a senhora resolve, né? Ela acha que eu resolvo tudo. Enquanto, eu já falei para ela, enquanto você tiver esse procedimento, você vai ser autuado, mas é pregar no deserto. Ela não quer aprender, é um direito que ela tem, mas é também um risco de ficar sendo multada, e as multas dela são sempre maravilhosas. A gente, fiscal, chama isso de conto mais, aquilo que você chega e multa sempre a mesma coisa, porque uma vez o fiscal indo na sua empresa, se ele multou 2 vezes a mesma coisa, cara, ele vai voltar. Com certeza, a gente volta. Relatórios mensais. E agora, não é fisco de rendas. Cumprimento de normas trabalhistas. É bom ter. É bom ter. Quer ver só? Você tem que ter, sei lá, um instrumento qualquer de proteção para o empregado. Construção civil, tem que ter capacete. Não tem capacete, fiscal do trabalho chega, o que acontece? Multa.
Tem aquele cara pendurado lá no andaime, sem aquelas cordas, aqueles fios, aquelas coisas. Fiscal do trabalho chega e faz multa. Não é fiscal de rendas, mas está multando. Quer ver outra coisa? Chega na sua empresa o fiscal de bombeiros, o extintor está vencido. O que acontece? Multa. Então não é só o fiscal de rendas, é o fisco como um todo. O que é que você tinha que estar fazendo e não está? Por exemplo, pagar INSS. INSS é contribuição para fiscal. Não é imposto, é contribuição para fiscal. Se deixar de pagar o INSS, o que acontece? Você é excluído do Simples. Não pode deixar de pagar. Então, é uma obrigação. Essa obrigação tem que ser paga. Tá? Regularidade com fundo de garantia por tempo de serviço. Se você tem funcionários regidos pela CLT, que deve ser, você tem que pagar o fundo de garantia por tempo de serviço. E se não pagar, o fiscal chega e te multa. E aí? E você vai viver de multa em multa? Eu vou ter um vídeo que eu vou falar sobre as multas, as consequências dela na vida da empresa. Primeiro eu estou te dizendo o que você tem que fazer, quais são as suas obrigações. Depois eu vou te dizer quais são as suas consequências. Gente, isso aqui, ó, é crucial. O tal de, eu não sabia. Qual é o efeito que você acha que tem para o fisco de você dizer que não sabia? Gente, no Brasil tem várias leis, né? A gente é o campeão de leis. E tem na lei de introdução do Código Civil, é a primeira lei do Brasil, existe até hoje, que diz o seguinte: ninguém pode alegar desconhecimento de lei para sua defesa. Está escrito lá. Lei de introdução do Código Civil. Está lá. Eu já falei para vocês, entra no Planalto e pesquisa. Aí o que acontece? A lei mudou. Mas eu não sabia. Tá multado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu já fiz um vídeo aqui que eu falo do tamanho das multas. Gente, as multas são muito altas. Você tem que pagar R$100. É multado em 75%, vai ter que pagar 175%. Dependendo da sua empresa e dependendo do tamanho da sua atuação, isso quebra uma empresa. Porque como é que ela vai pagar isso? Ela já não tinha. Então, se você não tem o dinheiro, se acontecer alguma coisa, primeiro, se você teve faturamento, você tem que ter o dinheiro. Mas se você não tem, acontecer alguma coisa, vai lá, parcela essa dívida. Parcela. Porque uma vez parcelando, o fisco entende que você teve boa vontade com aquilo. Beth, mas eu perdi o parcelamento. Parcela de novo. Sabe? Isso é possível. Aconteceu uma dificuldade. Esse mês eu não paguei. Paga mês que vem. É possível negociar com o fisco. O que não é possível é não pagar. Porque, por exemplo, se você diz, eu tenho vontade de pagar, mas eu não estou em condições agora. Legalmente, você é cobertado. Existe uma coisa chamada concordata. Você legalmente não estou dizendo que o Simples vai fazer uma concordata, mas vai usar os elementos de direito que são possíveis de recuperação do negócio. Entendeu? Agora, se você não liga, tá nem aí, sabe, o fisco não vai passar a mão na sua cabeça, porque não é função dele. A atividade do fisco é regrada a lei. Não está lá escrito na lei que ele tem que passar a mão em cima de empresário, não. Ele vai lá para ver se o empresário está fazendo certo. Se estiver fazendo errado, ele vai propor penalidade. Então, é você que tem que se precaver disso. E, gente, uma coisa que é muito importante, que muita gente faz e que as consequências são graves. Por exemplo,
é misturar o dinheiro pessoal, lembra que eu já falei isso? Com o dinheiro da empresa. Vai lá, tira, Beth, mas a empresa é minha, concordo. Mas você já reparou que ela tem um CNPJ e você um CPF? Ela tem um cadastro de pessoa jurídica, ela tem um CNPJ. E você tem um CPF, cadastro de pessoa física. Para o fisco, não é a mesma coisa. São pessoas diferentes. Então, quando você tira dinheiro do caixa e não faz uma observação lá, o que o fisco entende? Tirou receita. Ele não deu conta, né? Está evadindo receita da empresa sem prestar contas. Isso é registro contábil. Eu mostrei para você que você tem que ter isso assertivamente, de maneira correta, de maneira séria. O empresário que pega o dinheiro do caixa da empresa e não faz registro, ele está incorrendo em não observar a obrigação de registro contábil. E se você não registra, porque se o dinheiro entrou e o dinheiro saiu e não tem um registro disso, o que a gente tem, gente? Popularmente, o fisco pode entender isso como caixa 2, né? Não é, mas o fisco vai entender, porque o dinheiro está sumindo. Para onde que ele está indo? Porque quem faz isso não faz uma vez só, faz várias vezes. Aí quando o fisco chega, ainda fica indignado, não sabe por quê. Não sabe por quê, porque está fazendo errado. Pode fazer certo? Pode fazer certo. É só olhar de novo esse vídeo e ver quais são as obrigações que você tem que cumprir. Isso é claro, né? A gente está de um modo geral, porque cada negócio tem a sua peculiaridade. Então pode ser que tenha uma obrigação, por exemplo, quer ver? Uma clínica médica, ele tem que obedecer ao Conselho Nacional de Farmácia. Um pet shop que cuida que cuida lá da higiene dos animais, ele tem que observar as diretrizes do Conselho de Veterinária. Então, cada negócio tem a sua peculiaridade, então você tem que ver. Por exemplo, quem é circulação de mercadoria, tem lá as normas do ICMS, que o Estado colocou, e cada Estado tem o seu. Se você é prestador de serviço, você tem as normas do ISS de cada município tem a liberdade de fazer os seus. Então, isso aqui é o geral. Tem o particular. O particular, cada um tem o seu. O que é que a gente pretende aqui é mostrar que existe esse caminho que você precisa observar e estar atento e cumprir para ficar em paz com o fisco. O fisco não é tão ruim como vocês pensam, não. Gente, por hoje é só. Se inscreva no canal. Se tiver dúvida, pode perguntar. A gente vai responder com o maior prazer. Manda esse vídeo para alguém que você acha que está precisando. E até a próxima, tá? Boa noite.